Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para revisão para a prova. Espero que estejam todos preparados. E sem muitas delongas, vamos para a primeira questão. Seja Z1 igual a isto aqui e Z2 igual àquele outro, números complexos. Então, o produto entre seus conjugados é igual a tanto. Primeira coisa, número complexo vale a pena dar uma revisadinha, porque quase sempre tem uma questãozinha, tá? O que é o conjugado de um número complexo? O conjugado do número complexo ele é representado com essa barrinha em cima. Deixa eu colocar no slide, vocês podem olhar para o slide melhor que olhar para mim. E aí esse cara vai manter a parte real e vai trocar o sinal da parte imaginária. Quando eu falo trocar o sinal, tem gente que se vicia em falar fica negativo. Não é isso, ó, porque esse segundo aqui que é negativo vai ficar positivo, tá bom? Bom, então esses são os conjugados. E o que é produto? Produto é multiplicação. Então eu vou pegar o Z1 conjugado e multiplicar pelo Z2 conjugado, que isso no caso é menos 5 menos 2i vezes 7 mais i. Aqui a gente tem a tal da distributividade, então eu vou multiplicar todos com todos. Opa, peguei uma tinta clara demais. O menos 5 vai multiplicar o 7, menos 35. O menos 5 vai multiplicar o i, menos 5i. A mesma coisa vai acontecer com o menos 2i. Menos 2i vezes 7 dá menos 14i. Menos 2i vezes i dá menos 2i ao quadrado, tá? Só que a gente tem um detalhezinho aqui, que é, quando a gente fala de números complexos, a gente tem que o i ao quadrado, o i é a nossa unidade imaginária, porque o i ao quadrado é igual a menos 1, tá? Então, como aqui do lado apareceu um i ao quadrado, eu vou substituir ele. Vamos deixar assim, ó, vamos parar de escrever tudo aquilo ali, vamos ficar só com o menos 35. Esses dois a gente vai juntar, menos 19i. E aqui no finalzinho vai ficar menos 2 vezes o menos 1, tá? Porque o menos 2 é coeficiente, então ele está multiplicando. Assim a gente tem o menos 35, menos 19i, e menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E menos 35 mais 2, menos 33, menos 19i. Letra B de bola. Tranquilo? Foi? Agora vamos lá. Questão 2. Vamos passar aqui. A tabela apresenta as idades dos alunos de uma determinada escola. Dados fictícios. Então, a diferença entre a mediana das idades e a média das idades é igual a... Bom, primeiro a gente vai ter que recapitular. O que é a mediana? Mediana significa que quando eu colocar todos os valores em ordem, o cara que estiver bem no meio é minha mediana. O detalhe é que assim, se eu tiver 2 valores, não existe um cara no meio. Se eu tiver 3, tem um cara no meio. Essa é a minha mediana. Se eu tiver 4, não tem um cara no meio. Tá, mas o que a gente pode fazer? Se eu tiver 4 valores, ou seja, uma quantidade par de termos, eu posso não ter o cara do meio, mas a mediana vai ser a média desses dois. Então, eu vou somar eles e dividir por 2, tá? Esse é o truque. Só que aqui tem um detalhe que vai gerar confusão na cabeça de muita gente, que é olhar para isso daqui e pensar que aqui só tem 4 idades. Na verdade, aí a gente tem 500 idades. Professor, de onde é que tu tirou isso? É que assim, ó, eu tenho 130 alunos com 14 anos. Então, eu tenho o primeiro aluno com 14 anos, depois eu tenho outro aluno, depois eu tenho outro, depois eu tenho outro, e eu tenho um total de 130 alunos ali. Depois, eu tenho os alunos com 15 anos. E eu tenho um aluno, tenho outro aluno e tenho vários alunos com 15 anos. Depois os de 16, depois os de 17, tá? E de onde é que eu tirei que são 500? 130 mais 120 já deu 250. 170 mais 80 também dá 250. E tudo isso junto dão 500 alunos. Então, eu tenho um total nessa minha tabela, e meus dados estatísticos, 500 idades, tá? Lembra que eu falei que a mediana é o cara que está no meio? Então, como 500 é um número par, é aquela história mesmo que 4 termos, tá? Eu não tenho um cara exatamente no meio. Aí, o que eu vou fazer é
fazer a média dos dois que estão no meio. Aqui, coincidentemente, eu tenho exatamente 250 alunos até chegar no 15 aqui e outros 250 alunos do 16 em diante. Então, a minha mediana está exatamente entre o 15 e o 16. Por isso, eu vou somar o 15 com o 16 e dividir por 2, que isso vai dar 15,5. Esta aqui é a minha mediana, tá? Tá aí a média, professor. Então, para calcular a média, a gente vai ter que levar em consideração também que tem várias pessoas com 14, com 15, 16 e assim por diante. E para isso a gente vai fazer 14 anos vezes 130 pessoas, porque seria 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 16 mais 16. Então, para facilitar, 14 vezes 130 mais 15 vezes 120 mais 16 vezes 170 mais 17 vezes 80. E tudo isso dividido pelo total de pessoas, tá? Que no caso são as 500 pessoas. Dividido por 500. Tá, até aí foi, tá tranquilo. Nada de muito misterioso. Deixa eu só conferir uma coisa. Eu usei os números certos, 170 com 16 anos. É isso mesmo. Bom, agora eu vou ter que multiplicar cada um deles. E para não ficar tão complicado, não errar, 14 vezes 13. 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Pula uma casa e 1 vezes 14 é 14, então eu tenho 182. Beleza, então aquele 14 vezes 13, 182. 14 vezes 130, 1820. Agora, 15 vezes 12. 15 vezes 12. 2 vezes 15 dá 30, pula uma casa. 1 vezes 15 é o próprio 15, que isso dá 180. Então, no caso aqui, como é 120, não 12, 1.800. Agora, o 16 vezes o 17. É isso? É isso aí. Então, 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7, mais os 4, 11. Pula uma casa e 1 vezes 16 dá 16. Então, isso aqui vai dar 272, ou nesse caso, 2.720. Ok? E por fim, eu tenho os 17 vezes 8. Depois eu acrescento 0, né? 8 vezes 7 é 56. 1 vezes 8, 8. Mais 5, 13. Então, 1.360. Tá? Ok. Até aí foi. Tudo isso dividido por 500. Agora é somar esses caras aqui em cima. Então, aqui, 0 mais 0 mais 0 mais 0. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Foi 1. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. 11 mais 8, 19. 19 mais 8, 27. Vai 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 6, 7. Então, nós temos 7.700 dividido por 500. Essa vai ser a minha média. Para facilitar, corta 2 zeros. Aí, eu fiquei com 77 dividido por 5. Que vocês sabem dividir, acho que isso não é um mistério, não é um problema para ninguém, mas eu vou dar uma dica de um truque. E ele só vale porque eu tenho 5 como denominador, tá? Se fosse 3, se fosse 7, não funcionaria. O truque aqui é dessimplificar. Eu chamo de dessimplificar porque simplificar a gente normalmente divide. Nesse caso, eu quero é multiplicar. E aí, eu vou multiplicar por 2, em cima e embaixo. Mas por que por 2? É porque 5 vezes 2 vai dar 10. E dividir por 10 é uma coisa mais prática do que dividir por 5. Em cima, 2 vezes 77, isso vai dar 154, tá? 154 dividido por 10 dá 15,4. Chegamos na nossa média. Tá? A mediana a gente já tinha. Essa é a nossa média. Então, agora a gente vai voltar aqui e voltar para o enunciado da questão. O enunciado da questão disse assim: a diferença, ou seja, a subtração da mediana, que é 15,5, já calculei aqui, e a média. A média a gente acabou de calcular, que dá 15,4.
15,5 menos 15,4 dá 0,1, letra A. E está resolvida essa questão. Tranquilo? Então, para recapitular, mediana é o cara que está no meio. Um detalhe importante aqui já estava na ordem, mas se eu tiver dados embaralhados, eu sempre tenho que colocar eles em ordem crescente ou decrescente para determinar a mediana, tá? E a média, somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que eu tenho. O detalhe importante aqui, que influencia muito, é levar em consideração a quantidade de alunos que a gente tem aqui, que não é só pegar aquelas idades, somar e dividir por 4, é somar aquelas idades multiplicada pela quantidade de alunos. Muitas vezes, essa relação que eu fiz aqui do lado, muitas vezes ela é chamada de média ponderada. Volta e meia, quando a gente fala de provas com pesos diferentes, a gente faz isso. Pega a nota e multiplica pelo peso. Pega a outra prova, multiplica pelo peso dessa outra prova. E na hora de dividir, a gente não divide por 2, porque tiveram 2 provas. A gente divide pela soma dos pesos que elas tiveram, tá? Mesma ideia aqui. Questão 3. Essa questão 3 eu achei legal porque ela dá um susto na gente logo que a gente olha. E a primeira coisa que a gente pensa é, vou pular. Mas, respira, lê a questão de novo, que dá para fazer tranquilinho. Olha só, seja a função f de x este grande monstro, né? E dá um susto na gente. E ele pede para calcular o f de 2. f de 2. O que significa isso? Seja a função que for, eu vou pegar a lei da função e vou trocar o x por 2. Assim eu vou ficar com 3 vezes 4 elevado a 2 menos 1, menos a raiz xésima, né? Se o x fosse 5, seria raiz quinta. Se fosse 3, raiz cúbica. No caso, vai ser uma raiz quadrada, tá? Dividido pela raiz cúbica do 10 elevado a π. Professor, calma aí. Potência π eu não faço ideia de quanto é que dá. Eu sei, eu também não sei resolver isso. Mas eu tenho expoente zero ali. E aquilo ali que vai nos salvar, tá? Olha só, vou reescrever isso aqui. 3 vezes 4 elevado a 1 menos raiz quadrada do 9 é 3. E aqui eu tenho uma raiz cúbica. O bom é que eu tenho aquele expoente zero. E praticamente qualquer número elevado a zero dá sempre 1. E eu falo praticamente porque o zero elevado a zero é uma indeterminação, tá? Mas, fora isso, vai dar 1. E agora, vejam que a conta já ficou mais simples. Não era esse monstro todo. Opa, raiz cúbica. Então, meu f de 2 vai ser 3 vezes 4, 12, menos 3, dividido pela raiz cúbica de 1. Que número que é o cubo vai dar 1? O próprio 1, né? Então, eu tenho 9 sobre 1, que é 9. Resolvida a questão, letra D. Então, cabe ressaltar, é possível que tenha uma questão dessas na prova de vocês, com várias contas. Não se assustem, respirem, façam cada uma delas passo a passo, que é tranquilo, tá? Vocês têm capacidade para isso, com certeza. E agora vamos para a questão 4. Questão 4 é outra que é para assustar a gente. Olha só, o volume do prisma heptagonal. O que é um prisma heptagonal? Prisma é aquela figura que em cima e embaixo são iguais. Por exemplo, um prédiozinho assim, uma caixa. Ou às vezes a gente tem, mais comum a gente ter ele triangular, ou quem sabe até hexagonal, tá? Isso aqui é um prisma, esses aqui são exemplos de prismas. E no caso aqui ele é um prisma heptagonal porque ele tem 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepta, tá? Mas ele segue a mesma lógica desses outros. Tá, e qual é a lógica deles? A lógica deles é que a figura de cima e de baixo é igual, ele tem uma altura definida, e o volume sempre é calculado do mesmo jeito. Todas elas se calculam do mesmo jeito. A área da base vezes a altura. Só isso? Só isso. Ah, mas eu lembro que meu professor lá na escola me ensinou umas trocentas fórmulas. Eu sei, mas é porque quando a base for um quadrado, aqui vai ter a área do quadrado. Quando ela for um retângulo, tem a área do retângulo. Quando for o triângulo, tem a fórmula da área do triângulo. Então, parece que é um monte de fórmula, mas, na verdade, ela é sempre a mesma, tá? Que é essa daqui. Bom,
E aí, como isso vai me ajudar? Tranquilo, olha só. O volume do prisma é tanto, eu sei o volume. A área da base eu não sei. E sua altura mede 15. A altura mede 15. Vejam que a única incógnita que ficou é a área da base. Se eu isolar ela, eu descubro quanto é que ela vale. Então, eu tenho 600. O 15 que está multiplicando vai passar dividindo, é igual à minha área da base. 60 dividido por 15 dá 4. Então, 600 vai dar 40. Esta é a minha área da base. Então, minha área da base é 40. E eu acabo de perceber que aqui nas alternativas eu deixei só metros, mas são centímetros quadrados, tá? Porque a gente segue a ordem, a grandeza que estava na questão, ok? Nas alternativas eu devo ter digitado errado. Então, a área é 40 centímetros quadrados. Questão 5. No plano cartesiano, os pontos A e C são vértices opostos de um quadrado. A área do quadrado mede tantas unidades de área, tá? Bom, no plano cartesiano, isso significa que lá nos eixos x e y, plano cartesiano, a gente tem o ponto A que fica no menos 6 e 2. Esse aqui é o meu ponto A. E o meu ponto C que fica no 8 e 4. Eis aqui o meu ponto, meu ponto C, tá? Bom, vamos focar no slide, né? Esses dois são vértices opostos de um quadrado. O que significa que isso aqui é a diagonal do meu quadrado. Eu vou presumir que meu quadrado seja algo mais ou menos assim, tá? Tentei desenhar ele, e existe ali algum ponto B e um ponto D para terminar de formar o meu quadrado. Mas eu quero calcular a área deste quadrado. Para calcular a área de um quadrado, a área é igual a base vezes a altura, certo? No caso, como os dois lados são iguais, normalmente a gente fala lado vezes lado ou lado ao quadrado. Mas o que eu quero chamar a atenção é, eu preciso descobrir quanto é que vale este lado aqui. Por exemplo, um desses lados. Só que eu não tenho como calcular isso com as informações que foram dadas ainda. O que eu consigo calcular é esta diagonal. Mas se eu sei a diagonal, eu sei o lado. Porque no quadrado a diagonal é igual ao lado vezes raiz de 2. Então, se eu calcular a diagonal, eu descubro o lado. Se eu souber o lado, eu calculo a área. E esse vai ser meu objetivo. Só que como se calcula essa diagonal? A partir da distância entre dois pontos. A distância entre o A e o C. E aí, não confundam a diagonal com a distância, tá? Eu vou usar o D. A distância ao quadrado é igual ao x de um menos o x do outro ao quadrado, mais o y de um menos o y do outro ao quadrado. Esse é o jeito de calcular a distância, que nada mais é que o teorema de Pitágoras. E aí vamos voltar o foco para o slide e vamos fazer essa conta no próximo slide aqui. Olha só. Então, minha distância ao quadrado é igual. O x de um, no caso, menos 6, menos o x do outro, que é 8. Isto ao quadrado, mais o y de um, 2, menos o y do outro, que no caso é 4, ao quadrado. Lembrando que não importa a ordem que vocês escolherem, o A e o B, tá? Se fizesse 4 menos 2, vai dar o mesmo resultado. Isso, claro, acontece porque eles estão ao quadrado aqui, e aí o sinal não vai interferir. Menos 6 com menos 8 dá menos 14 ao quadrado, mais o menos 2 ao quadrado. 14 ao quadrado dá 196, no caso positivo, tá? E menos 2 ao quadrado, que dá 4. Então, a minha diagonal ao quadrado é igual a 200. Opa, quase botei um 2000 aí. Aquela potência vai passar como sendo a raiz quadrada de 200. Que eu acho que vocês não sabem isso de cor. Se vocês ficarem desesperados, não precisa, porque eu também não sei. Mas essa minha diagonal também pode ser escrito como a raiz quadrada. E aqui, vou fazer um comentário. Tem muita gente que gosta de, e é explicado desse jeito, fatorar o 200 para poder começar a tirar da raiz cada um desses termos que aparecer ao quadrado.
o que não está errado. E, na verdade, isso aqui é super útil e importante saber, tá? Mas, às vezes, eu acho legal ressaltar, tem números que são meio óbvios, ou pelo menos não tão difíceis. 200 nada mais é do que 2 vezes 100, certo? E vocês sabem a raiz do 100. Então, eu não preciso fatorar para tirar um pedaço. Eu já tenho isso aqui. A minha diagonal nada mais é do que a raiz de 2. Eu não sei. E a raiz de 100, que é 10. Então, é 10 vezes raiz de 2. Eu cheguei na minha distância, né? Que, no caso, vai ser a minha diagonal. Bom, agora que eu cheguei nessa distância, que casualmente também é diagonal, eu posso voltar para usar esta relação aqui. Então, aquela minha diagonal ali, 10 raiz de 2, tem que ser igual a L vezes raiz de 2. O bom aqui é que eu tenho raiz de 2 dos dois lados, então eu posso cortar a raiz de 2 aqui, raiz de 2 ali, eu tenho 10 é igual ao meu lado. Ótimo! E se a gente sabe que o lado é 10, a gente volta para esta relação aqui, da área. A área é igual a 10 ao quadrado, que no caso é 100. Letra C de casa. E acabou. Bom, vamos recapitular, caso alguém tenha ficado na dúvida. Ele me deu dois vértices opostos de um quadrado. Vértices opostos. Por isso que a gente tem aqui a diagonal. Calculei a diagonal usando a distância entre dois pontos, que é esta fórmula aqui de distância, também conhecido como Teorema de Pitágoras, tá? Calculei essa distância, eu tenho a diagonal. Tendo a diagonal, eu tenho o lado. Tendo o lado, eu calculo a área. Tranquilo? Questão 6. Opa, logaritmo. O que assusta alguns de vez em quando, né? Mas é bem comum. Pelo menos uma questãozinha de logaritmo vai aparecer. Seja A um número... Tá, tô garantindo aqui, depois alguém vai me cobrar. É bem provável que vai aparecer uma questão. Seja A um número real positivo, tal que esse log mais esse log menos aquele log é igual a 2. Logo, o A é igual a tanto. Bom, a gente vai usar primeiro as propriedades de logaritmo. Eu tenho aqui um A ao quadrado. Isso pode passar para frente do logaritmo como uma multiplicação, e eu fico com log de A na base 3. Tá? Esse outro aqui, eu também tenho ali um 5 no expoente que vai passar para frente. Então, eu vou ter um 5 vezes o log de A na base 9. Aqui esse 9 me atrapalha, porque os outros também têm base 3. Então, eu vou transformar esse 9 num 3 ao quadrado. E eu já explico qual a propriedade que tem ali, ou pelo menos relembro vocês. E aqui eu tenho um último logaritmo, que ele é uma raiz quadrada do A, mas eu posso escrever como sendo A elevado a 1 meio, certo? Tá. Mexi um pouquinho em cada um, vamos mexer mais um pouco. O primeiro eu não vou mexer, porque não tem mais nenhuma propriedade a ser aplicada aqui. Mas nesse segundo, essa potência, deixa eu usar uma outra cor aqui para dar destaque. Essa potência aqui, no slide, né? Esse 2, ele também pode passar aqui para frente. Só que ele não passa em cima multiplicando, ele passa embaixo multiplicando. Então, eu vou botar o 2 ali embaixo. Então, eu vou ficar com 5 meios vezes o log de A na base 3. Só 3 porque o 2 saiu dali, tá? Menos, e aí eu tenho esse último aqui, que é 1 meio vezes o log de A na base 3. Opa, eu esqueci que tudo isso aqui era igual a 2, né? Tudo isso igual a 2. Bom, feito isso, agora eu tenho várias coisas aqui praticamente iguais. Eu tenho log de A na base 3, log de A na base 3, log de A na base 3. Então, eu vou juntar eles todos em uma coisa só. Às vezes fica estranho do jeito que está, mas pensem que se fosse 2x mais 5 meios de x menos 1 meio de x, vocês saberiam juntar isso tudo. O único detalhe é que, em vez de x, eu tenho log. Então, eu vou fazer a soma disso tudo. Eu vou facilitar para a gente e eu vou deixar o primeiro aqui do mesmo jeito. 2 log de A na base 3. E esses dois aqui, deixa eu apagar aqui porque eu consigo dar destaque riscando. E esses dois aqui, se eu tenho 5 meios menos 1 meio, eu tenho 4 meios do log
de A na base 3. Tá? Tudo isso igual a 2. O bom é que 4 dividido por 2 a gente sabe que dá 2. Então, a minha conta ficou 2 logs de A na base 3 mais 2 logs de A na base 3. Tudo isso igual a 2. Que, por fim, eu tenho 4 logs de A na base 3 é igual a 2. Ok? 2 mais 2, né? 4. Bom, esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Isso fica log de A na base 3 é igual a 2 quartos. Ou 1 meio, né? Então, log de A na base 3 é igual a 1 meio. Propriedade básica do logaritmo, o que é? Base elevado a esse cara aqui tem que dar o logaritmando. Então, eu tenho que 3 elevado a 1 meio é igual ao meu A. Só que o 3 elevado a 1 meio, a gente já usou essa propriedade aqui, ó. Expoente 1 meio é a mesma coisa que a raiz. Então, aquele 3 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada do 3. E eu cheguei no valor do A. O A é a raiz quadrada do 3. Ok? Vou recapitular, que eu acho legal lembrar disso. Quando o expoente está aqui em cima no logaritmando, ele passa para frente multiplicando. Quando o expoente está aqui na base do logaritmo, ele também passa para frente multiplicando, só que ele multiplica o denominador, tá? Ele vai estar no denominador. Ou alguns preferem só dizer que ele vai passar dividindo o logaritmo, o que também não está errado, tá certo, tá? Bom, e que a raiz nada mais é do que o 1 meio no expoente. Se fosse raiz cúbica, 1/3. Se fosse raiz quinta, 1/5 e assim por diante, tá? Questão 7. Nos triângulos... essa é uma questão adaptada, tá? Da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nos triângulos retângulos, ABC e CDE, representados a seguir, o ponto E, este ponto aqui, pertence ao segmento AC. E o ponto D, este ponto aqui, pertence ao segmento BC. Só para dizer que está em cima da linha, né? As medidas dos segmentos CE, DE e AC são respectivamente. Então, CE, 25 centímetros. Do C até o E, 25. Do D até o E é 7. Então, aqui é 7. E do A até o C, 72. Então, isso tudo é 72. Tá? A medida do segmento AB é o que eu quero descobrir. Tá ali. Vamos conferir uma coisa. Eu tenho um grande triângulo que vai ficar fora de proporção, mas o grande triângulo, que seria o ABC, em que aqui mede x e aqui mede 72. Tá? Até aí vai, professor. E eu tenho um outro triângulo que eu vou escrever, vou desenhar ele no mesmo sentido que o primeiro. E olha só, o ângulo retângulo está no D, né? Então, aqui é o D, aqui seria o E e aqui seria o C. Por que eu estou dando destaque para o C? Porque eu preciso que esse ângulo aqui, ó, que é esse ângulozinho aqui, que é comum nos dois, fique ali na mesma posição para a gente conseguir perceber a semelhança dos triângulos. Tendo semelhança, eu posso usar proporção, tá? Ou uma regrinha de 3. E aí eu tenho que esse lado do E até o D mede 7 e do E até o C mede 25. Então, esses são os dois lados que eu tenho. Se, por acaso, eu soubesse que aqui embaixo mede 50, não é, tá? Estou usando um número bem esdrúxulo. Aí eu podia usar a proporção. O x está para o 7, assim como o 72 está para o 50. Essa é a minha ideia, esse é meu objetivo. O detalhe é que não é 50, tá? Eu vou ter que descobrir que número é esse. E para descobrir isso, vamos chamar de y, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E eu fiz questão de escrever a fórmula para chamar a atenção de vocês que qual desses três lados é a minha hipotenusa? É o 7? Não. É o y? Não. É o 25. Então, o 25 tem que vir aqui, tá?
Eu estou falando isso porque é muito comum a gente deixar a nossa incógnita sozinha e todos os números do outro lado ali para a gente somar direto. Mas dessa vez a minha incógnita é um dos catetos. E isso é uma coisa para se cuidar. E eu tenho um 7 ao quadrado mais o y ao quadrado. 25 ao quadrado, isso dá 625. 7 ao quadrado dá 49, mais o y ao quadrado. 49 vai passar subtraindo. Dá um foco aqui no slide. Eu vou ficar com 625 menos 49 é igual ao y ao quadrado. Subtraindo isso aqui, eu tenho 600. Opa, que 600, professor? 576 é igual ao meu y ao quadrado, tá? Só para vocês saberem, eu fiz 625 menos 50, que dá 575. É uma conta que é possível de fazer de cabeça, mas acrescentei 1, porque na verdade eu descontava só 49. Aí ficou 576. Bom, truque para fazer conta mental, tá? Potência vira raiz, raiz de 576 é igual a y. Essa aqui eu sei que é 24. Ah, mas se eu não sei, o que eu posso fazer? Eu comentei agora há pouco, eu posso fatorar. Por exemplo, por 2, isso vai dar 288. Que por 2 de novo, isso dá 144. Ah, beleza. Então, aquela minha raiz de 576 pode ser escrito como sendo a raiz de 2 ao quadrado vezes 144. Ah, 2 ao quadrado eu vou poder tirar a raiz, vai ficar 2 vezes a raiz de 144. Ah, professora, do 144 eu sei, é 12. Beleza, então é 2 vezes 12, que dá 24, como eu já tinha dito. Ah, eu não sei a raiz do 144. Continua dividindo. Por 2 dá 72, que por 2 dá 36. E assim vai fazendo, tá? Como eu comentei antes, a ideia de fatorar, a gente pode ir fatorando até o final, ou a gente pode fatorar até um momento que a gente já sabe tirar as raízes do que sobrou, como é o caso aqui, tá bom? Então, isso aqui que está no quadradinho é um parêntese, não precisa ser feito, se vocês já souberem a raiz do 576. Bom, mas eu descobri que o y é 24. Falta ainda terminar essa minha proporção aqui, que eu vou fazer nesse ladinho ali. Eu tenho o x está para o 7, do mesmo jeito que o 72 está para o y, que no caso é 24. Agora, o meu x é igual a 72 sobre 24 vezes 7. O 72 e o 24 eu posso simplificar. Por 2, eu vou ficar com 36 sobre 12 vezes 7. 36 dividido por 12, eu sei que dá 3. Então, já vou direto. Ah, eu não percebi. Simplifica por 2 de novo, simplifica por 2 mais uma vez, e assim por diante. Assim, eu tenho 3 vezes 7, que dá 21, o valor do meu x, que é a letra C. Tranquilo? Questão 8. A divisão do polinômio p de x, que é isso tudo, por d, que é isso aqui, resulta em q, que deu uma quebrada aqui, um é ali, vamos deixar lá para não esquecer, e que de resto, 7. Assim temos que a mais b menos c mais d é igual a tanto. O a, o b e o c estão aqui representados no meu polinômio p de x. Professor, como é que eu vou dividir um polinômio que eu não conheço por um polinômio d de segundo grau e tudo mais? Bom, vocês têm que lembrar que isso aqui, ó, se eu dividisse 9 por 2, tá? 9 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 1, 9 menos 8 dá 1. Então, eu tenho que o 9 é igual a 2 vezes 4 mais o resto. O que eu vou fazer com polinômios é a mesma coisa. O meu polinômio p de x, ele vai ser igual ao cara pelo qual ele dividiu, que no caso é o d, o divisor, 2x ao quadrado mais x mais 3, vezes o quociente, que é 4x mais 1, mais o resto que é 7. E é isso aí que eu vou precisar usar. Deixa eu apagar essa conta de divisão do 9, que eu só usei como exemplo para explicar. E agora vamos para a conta. O meu polinômio p de x, que no caso é o ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx
mais D é igual a... E agora aqui que vai dar trabalho. Vou até fazer colorido. 2x² vezes 4x. 8x ao cubo. 2x² vezes 1, mais 2x². Agora vamos com x. X vezes 4x, mais 4x ao quadrado. X vezes 1, mais x. E por fim ainda tenho 3 vezes 4x, 12x. 3 vezes 1, 3. E por fim ainda tem o mais 7, que era o resto aqui. Bom, então o meu ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é igual a... Esse cara eu não consigo juntar com ninguém. 8x ao cubo. Esses dois eu posso juntar, mais 6x ao quadrado. Esses dois eu posso juntar, mais 13x. E por fim, esses dois eu posso juntar, que dá mais 10. Sem muita dificuldade, a gente já consegue definir que o A vale 8, certo? E o B vale 6. E assim por diante. Então, a gente tem o A é igual a 8, o B é igual a 6, o C é igual a 13, porque é o cara que está na frente do x, e o D é igual a 10, porque ele é o meu termo independente. E agora que eu tenho A, B, C e D, eu posso fazer a conta que ele pediu, que eu vou fazer aqui no cantinho. A mais B, aliás, é A mais B, 8 mais 6, menos o C mais D, que no caso é 13 mais 10. 8 mais 6, 14, menos 13 mais 10, 23. 14 menos 23 dá menos 9. Letra A, e acabou a questão. Tranquilo? Questão 9. Para quais valores reais de M o ponto tal pertence ao quarto quadrante? Bom, isso aqui tem a ver com o nosso plano cartesiano mais uma vez, né? Lembrando que este aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. O ponto P, ele está aqui em algum lugar no quarto quadrante. É isso que ele quer saber. O que acontece aqui? Essa coordenada x dele necessariamente vai ser algo positivo, porque desse lado de cá, todos os x são positivos. E ele está aqui para baixo, então a coordenada y dele vai ter que ser algo negativo, porque todos os pontos aqui para baixo são negativos. Por que eu estou falando isso? Então agora a gente tem uma conclusão. A parte do x, que é o 2m mais 6, tem que ser maior que 0, positivo. E a parte do y, que é o m menos 1, tem que ser algo negativo, por isso menor que 0. Agora é só isolar o m. A gente está resolvendo agora uma inequação. E inequação é quase igual a equação. A gente vai isolar a letra. Eu vou ter o 2m maior que menos 6. O 2 vai passar dividindo, menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Então, meu m tem que ser algo maior que o menos 3. Só com isso, eu já tenho aqui que vai ser a letra D. Mas, para garantir, vamos resolver a outra. Ó. Passa o 1 para o outro lado. Eu tenho que o m tem que ser algo menor que... Opa, 0 não. 1. 1 vai passar para o outro lado, positivo. Então, meu m tem que ser algo menor que 1, que é o que está escrito aqui. Por isso, a letra D. Tá? Não era tão difícil, né? E até bem rápida. Tranquilo? Claro que a gente tem que lembrar o que é um quarto quadrante e tudo mais, e chegar nessa conclusão que eu vou ter que resolver uma inequação. Mas a inequação por si, ela é tranquila. Questão 10. Aí começa a geometria para complicar um pouco a nossa vida. Ou nem tanto. A figura dada é composta por 3 círculos idênticos de centro C1, C2 e C3. E raio 3. Bom, vamos lembrar que o raio aqui mede 3. Considerando os triângulos equiláteros PQR e C1, C2 e C3, qual a razão entre os lados dos triângulos? Razão entre os lados. Vamos chamar isso aqui de Lzão e esse aqui de Lzinho, tá? Esse raio é essencial para eu fazer tudo o que eu preciso. Como assim? Olha só.
O raio é essa distância que vai da ponta do centro até a ponta do círculo. E este raio foi dito que vale 3. No outro círculo, esse outro raio também mede 3. Então, uma coisa a gente já sabe. O meu Lzinho mede 6. Tá? Ok, tranquilo, professor. E agora? Bom, quando a gente coloca círculos tangenciando, apesar de eu não ter colocado isso no enunciado, eles estão tangenciando aqui, tá? A gente sabe que o raio vai formar um ângulo de 90 graus. E, no caso, esse raio mede 3. E aqui também, esse raio mede 3. Até aí, tranquilo, certo? Imagino que sim. Tá, professor, mas aí a gente descobre que esse lado aqui, daqui até aqui, mede 6. Igual o lado do triângulo pequeno, certo? O que está me faltando? Falta eu descobrir esse pedaço aqui, professor. Esse pedaço aqui eu ainda não sei. Vou focar no slide, né? Vocês conseguem ver a imagem. Olha só, se eu traçar a distância do P até o C1, tá? Junto com esse 3 que tem aqui, eu acabei de formar um triângulo retângulo, tá? Eu vou deixar ele desenhado aqui desse lado, do mesmo jeito que está ali. E esse lado aqui vale 3. Tá. Só que o que eu tenho é que o triângulo PQR, o triângulo grandão, ele é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Todos os lados iguais e os ângulos internos medem 60 graus, certo? Se eu estou traçando algo, cortando ele bem no meio, esse ângulo que sobrou, ele mede 30 graus. E é isso que eu precisava. Deixa eu apagar isso aqui, porque esse aqui a gente não vai precisar, foi só minha referência. Eu tenho que este ângulo aqui mede 30 graus. E aí eu tenho aqui uma hipotenusa, eu tenho aqui um cateto que está oposto ao meu ângulo de 30 graus, e eu tenho aqui um cateto adjacente ao meu ângulo de 30 graus. E o meu cateto adjacente é justamente o que eu queria descobrir. Então, eu vou usar razões trigonométricas, que é o seno, cosseno ou a tangente. Eu acho sempre legal de falar para vocês que o seno de um ângulo, cosseno de um ângulo e a tangente de um ângulo aqui é o cateto oposto sobre a hipotenusa, aqui é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e aqui é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tem gente que já decorou, já olha e já sabe qual vai usar e tudo mais. Eu acho legal de mostrar, afinal eu sou o professor, né? Na hora da prova vocês podem pular essa parte. Eu sei o cateto oposto, o que significa que eu tenho que usar alguma coisa que envolva o cateto oposto, e eu quero descobrir o cateto adjacente. Então eu vou usar alguma coisa que envolva o cateto adjacente. Por eliminação, eu não vou usar nem o seno, nem o cosseno, eu vou usar a minha tangente. Tangente de um ângulo é igual ao meu cateto oposto 3, dividido pelo meu cateto adjacente, que eu vou chamar de y, tá? De y. Mas qual é a tangente? Que tangente é essa? Essa tangente é a tangente de 30 graus. Que aí tem uma tabelinha pronta e tudo mais, que eu espero que vocês já tenham decorado ela, memorizado, ou pelo menos saibam montar. E essa tabelinha me diz que a tangente de 30 mede raiz de 3 sobre 3, que é igual a 3 sobre y, tá? Agora vem a parte que vai dar um pouquinho de trabalho, que é, eu vou passar multiplicando e tudo mais, e eu vou ficar com raiz de 3 vezes y, que veio para cá multiplicando, é igual a 3 vezes 3 do outro lado. Então, meu y é igual a 9, e o raiz de 3 que está embaixo, está em cima multiplicando, passa dividindo. E aqui é o ponto que talvez alguns não lembrem, que é, tem como tirar essa raiz de baixo. E o jeito de fazer isso é racionalizando, que significa que eu vou multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo, e assim eu fico que meu y é igual a 9 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado, eu vou cortar a raiz com a potência, eu vou ficar com 3.
Por fim, eu posso simplificar o 9 e o 3, e eu tenho 3 raiz de 3. Esse aqui é meu y. Finalmente eu cheguei. Esse meu y aqui, esse pedaço, mede 3 raiz de 3. Por consequência, esse lado aqui de baixo também mede 3 raiz de 3, né? Assim eu concluo que o meu lado grandão, ele mede 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, que dá 6 raiz de 3, mais 6. Então agora eu sei quanto é que vale o meu lado pequeno, sei quanto é que vale o meu lado grande, e eu posso finalmente fazer o que ele pediu. Tudo isso e ainda não terminamos, professor? Pois é, ele pediu a razão entre os lados. Razão é a divisão. Então eu vou ter 6 raiz de 3 mais 6, dividido por 6. O bom é que eu consigo simplificar cada um desses pedacinhos por 6. Então, esse cara dividido por 6 vai dar só o raiz de 3, e esse cara dividido por 6 vai dar 1. Logo, 3, raiz de 3 mais 1, que é a letra B de bola. Ok? Tá, eu sei, alguns devem estar meio desesperados aí do outro lado. Vamos recapitular, tá? Como eu sei o raio, eu sei 2 raios é o lado do triângulo pequeno, por isso vale 6. Como o meu raio aqui, tangenciando, forma um ângulo de 90 graus, e o raio vale 3, eu formei um triângulo retângulo, que é este. Eu descobri o ângulo também, porque ele é um triângulo equilátero, originalmente, cortado no meio vai ficar só 30 graus. E aqui eu usei razão trigonométrica, no caso a tangente. Com a tangente, eu cheguei que o meu y vale 3 raiz de 3, que é parte do meu lado grande. O outro pedaço lá embaixo vale a mesma coisa, porque é o mesmo triângulo. E esse pedacinho do meio, ele equivale ao meu lado do triângulo pequeno, tá? Logo, eu descobri o lado grande. E agora que eu tenho os dois, eu posso fazer a razão, que no caso é a divisão de um pelo outro. Tranquilo? Questão 11. Tem-se que alfa é igual a isso. Logo, seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a tanto. Bom, não que a gente não possa trabalhar com radianos, mas eu prefiro trabalhar com graus. Porque a gente sabe os ângulos notáveis 30, 45 e 60. Em radianos, a gente também sabe, mas às vezes é um pouquinho mais complicado, pelo menos para mim. Então eu vou transformar esse grau de radianos para graus. Como é que eu faço isso? Simples. É só trocar o π por 180. Afinal, o π equivale a metade da volta, que é a mesma coisa aqui, 180 graus. Então, eu posso simplificar o 3 com o 180, que vai ficar 60 graus, e 5 vezes 60, que dá 300 graus. Ótimo. Até aí já é um bom começo. Agora a gente tem que lembrar do nosso círculo trigonométrico. Nosso eixo do cosseno, que está na horizontal, nosso eixo do seno, que está na vertical, e o nosso ângulo de 300 graus. Aqui fica o 90, 180, 270, e aqui seria os 360, certo? Então, o 300, ele está um pouquinho mais próximo do 270. Está aqui o meu 300 graus. Primeira coisa que a gente vai ter que lembrar. O 300 ele está associado a um dos ângulos notáveis. Qual deles? Nós temos o ângulo de 45 bem aqui no meio, o ângulo de 30 um pouco mais próximo do zero, obviamente, e o de 60 um pouco mais para cima. Do 60 para o 90 dá 30 graus, certo? Do 270 para o 300 também dá 30 graus. Por isso que eu posso dizer que esses dois estão relacionados, tá? Tem um outro aqui relacionado, outro lá também, outro aqui, mas o meu importante é que tem a ver com 60 graus. E dos 60 graus, a gente sabe, por conta daquela tabelinha dos ângulos notáveis, que o cosseno dele mede 1/2 e o seno dele mede raiz de 3 sobre 2. Tá aí o 300. É a mesma coisa, só que o cosseno vale 1/2 mesmo, só que o seno vale menos raiz de 3 sobre 2, o que é um detalhe bem importante nesse caso, tá? E agora que eu tenho o seno e o cosseno do meu ângulo alfa, é só fazer a conta.
O seno é menos raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno, que é 1 meio. Multiplicando isso aqui, a gente tem menos raiz de 3 sobre 4. Letra A, e acabou a questão. Ok? Tá. Se quisesse trabalhar com radiano, pode, professor? Pode, sem problema nenhum. Tá? Tem que fazer a mesma associação, lembrar que ele tem a ver com o ângulo de π sobre 3, e sim, a gente tem o mesmo valor de seno e cosseno, com os sinais e a mesma coisa. Tá bom? Questão 2. Um dado de 6 faces teve um defeito em sua fabricação, o que fez com que a probabilidade de sair cada número seja diferente. A probabilidade de sair o número 1, 9%. A probabilidade de sair o número 2, 3 ou 4, 37%. A de sair o número 5, 14%. E a probabilidade de sair o número 6, 40%. Ok. Cada um bem aleatório. Realizando-se 3 lançamentos sucessivos, a probabilidade de sair 6 somente no primeiro lançamento é igual a... Então, eu vou fazer o meu primeiro lançamento, o segundo lançamento e o terceiro lançamento. No primeiro, tem que sair o número 6. No segundo, não pode sair 6. E no terceiro, também não pode sair 6. Pode sair qualquer outra coisa. Vamos lá. Qual a probabilidade de sair o número 6 no primeiro dado? Ele falou 40%. 40%. Qual a probabilidade de não sair o número 6 no segundo dado? 9 mais 37 mais 14. Sim. Ou 100% menos os 40% que é a chance de sair ele, então é 60% de chance de não sair ele. E de não sair ele de novo no terceiro é 60%. Ok. Como eu quero que aconteça uma coisa e a outra, eu vou multiplicar essas probabilidades, multiplicar essas chances. Tá? Mas primeiro, eu vou simplificar cortando um zero de cima com um zero de baixo. Assim minha conta fica um pouquinho menor. E aí eu tenho 4 vezes 6, que dá 24, e 24 vezes 6, que dá 144. Tá? Sobre 10 vezes 10, que dá 100, 100 vezes 10, que dá 1000. Talvez vocês olhem aquilo e digam, tá, professor, isso aí era para dar 0,144, não tem essa alternativa, mas calma. Eu tenho aqui uma porcentagem, eu quero saber em porcentagem. Então, para eu saber a porcentagem, eu vou fazer assim. Ó. Eu vou simplificar por 10. Por que eu estou simplificando por 10? Porque aí, embaixo, eu vou ter no denominador o número 100. Então, eu já vou ter uma porcentagem. E eu sei que o 144 não dá para dividir por 10 e deixar um número exato. Mas ele fica 14,4 dividido por 100, que já me dá a ideia de que isso aqui é 14,4 por 100, porcentagem, porcento. Logo é a letra B de bola. Ok? Também podia fazer uma associação. O 1000 está para o 100%, assim como o 144 está para o x, e vamos chegar nos mesmos 14,4. Tranquilo? Bom, questão 13. Seja a função dos naturais nos naturais, tal que f de x é igual a isso. Assim tem-se que f de 2, f de 4 e f de 6 formam uma sequência que pode ser classificada como... Bom, vamos calcular o f de 2. F de 2 é igual a 3 vezes 2 menos 1, entre parênteses, mais 2. F de 2 é igual a 2 menos 1, 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Ótimo. F do 4 vai ficar 3 vezes 4 menos 1, mais 2. Isso vai ficar 3 vezes 3, né? Dentro do parênteses vai dar 3. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 2, que é 11. E, por fim, o f do 6, que vai ficar 3 vezes 6 menos 1, mais 2. F de 6 é igual a 6 menos 1, 5. 5 vezes 3, 15 mais 2, que dá 17. Ótimo. Então, esses números vão ser 5, 11 e 17.
A proposta é que essa sequência vai ser ou uma PA ou uma PG. Para ser uma PA, daqui para cá tem que somar a mesma coisa. No caso, está somando 6. E daqui para cá tem que somar a mesma coisa, que no caso está somando 6. Então, sim, isso é uma progressão aritmética de razão 6. E acabou a questão. Tá? Não, não é uma progressão geométrica, porque se eu dividir o 11 pelo 5 e o 17 pelo 11, não vai dar a mesma razão. Tá certo? Questão 14. Se a reta da figura passa pelo ponto 0, 3, no caso esse ponto aqui, então é correto escrever a equação da reta pela fórmula tal. Bom, tem aqui o nosso ângulo alfa, né? Só que tem um detalhe muito importante. A gente tem uma forma de escrever a equação da reta como sendo y igual a ax mais b. Alguns gostam de escrever y igual a mx mais n, tá? E esse cara aqui, tanto faz, né? Ele é o meu coeficiente linear. No caso, ele é onde corta o eixo y. Então, para esta reta aqui, a gente já tem que o y é igual a ax mais 3. O detalhe é que todos eles têm um 3 aqui. Só que esse aqui é um menos. Então, esse aqui está errado. Um a menos. Se chutar, já fica mais fácil. Tá. E esse cara aqui, ele é o chamado coeficiente angular. Ou seria equivalente a uma taxa de variação. E esse coeficiente angular, ele é calculado por tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x. Tá, só que tem um detalhe. Ele é formado no sentido do eixo x, no sentido anti-horário até a reta. Então, na verdade, eu estou me referindo a este ângulo aqui. Este aqui que é o ângulo certo, digamos assim, para ser usado, e não o alfa. Tá, professor, e aí? Eu vou chamar isso aqui de beta. Então, na prática, a minha equação seria y igual a tangente do beta vezes x mais 3. Sim, professor, mas as alternativas não tem um tal de beta ali. E aí, o que eu faço? E aí vem a parte interessante. O alfa mais esse meu beta equivalem a 180 graus, certo? Total é 180 graus. E quando os ângulos são somados dão 180, a gente tem uma propriedade que é o seno do alfa é igual ao cosseno do beta. Ou o cosseno do alfa é igual ao seno do beta. Mas a parte mais importante é que a tangente do alfa é igual a cotangente do beta. Eles são opostos, né? Como se fosse o contrário um do outro. Então, essa cotangente do beta, aliás, essa tangente do alfa também é cotangente do beta, e a tangente do beta é a cotangente do alfa. Então, a cotangente do alfa é igual a tangente do beta. Eles se equivalem. Logo, essa minha equação pode ser escrita como sendo y igual a cotangente do alfa vezes o x mais 3. E a gente tem essa equação? Tem, está aqui. C igual a y igual a cotangente de alfa mais x mais 3. Aí alguns devem estar pensando, professor, mas calma aí. Eu lembro que essa reta está descendo ali, ó, e como ela está descendo, o coeficiente angular, o cara que tem aqui na frente do x, tem que ser negativo. E aqui eu tenho um negativo. Vocês não estão errados. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto e não obstante, vocês concordam comigo que esse beta aqui, ó, ele vale mais que 90 graus? Né? Como ele vale mais que 90 graus, eu já tenho dele, no meu círculo trigonométrico, eu tenho o meu eixo da tangente aqui. Eu tenho que, para o meu ângulo alfa, que é o pequenininho, a tangente é positiva. Como a cotangente vai ser o inverso dela, aliás, para o meu beta, que é um ângulo grandão aqui, a minha tangente vai estar lá embaixo, negativa.
E a cotangente do beta vai ter o mesmo sinal. Também vai ter um sinal negativo. O mesmo sinal que a tangente. Logo, por mais que eu esteja escrevendo cotangente do alfa aqui, ele vai ter o sinal negativo já. Ok? Então eu não preciso colocar um menos, senão ficaria menos com menos, vai dar mais e ele ficaria positivo. Ok? Meio confuso, mas é isso mesmo. Questão 15. Seja função quadrática, cuja lei de formação é definida por isto aqui. Assim temos que seno ao quadrado de f de x mais cosseno ao quadrado de f de x é igual a... Bom, seno ao quadrado daquela função ali, mais o cosseno ao quadrado daquela função ali, seja qual for, não tem grandes dificuldades de resolver. Porque nós temos uma característica que é seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é sempre igual a 1. Por conta do círculo trigonométrico que eu desenhei agora há pouco. Ele tem raio 1. E se eu pegar qualquer ângulo aqui, esse tamanho é o seno, esse tamanho é o cosseno e o raio aqui é 1. Pela relação do teorema de Pitágoras, nós temos esta relação, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que no caso dá 1. Tá, até aí ok, professor. Mas e por que aquele f de x? Aquela função f de x, x quadrado mais x mais 3, ela é uma função quadrática... Opa! Vamos ao outro slide aqui. Ela é uma função quadrática, passa no 3, só para eu ter uma referência. E o delta dela, ela não tem raiz exata. O delta dela ficaria b ao quadrado menos 4 vezes o a, que também é 1, vezes o c, que é 3. Então, meu delta fica 1 menos 12, tá? Delta é igual a menos 11. Na minha formulazinha de Bhaskara, vai ficar menos b mais ou menos a raiz do meu delta, dividido por 2 vezes o a. Mas o que eu quero chamar a atenção? Esta função de segundo grau, ela não tem raízes reais. Logo, ela é uma parábola flutuante, digamos assim. O que significa que todos os valores, independente do x que eu usar, essa função sempre vai ficar positiva. E eu vou ter seno para qualquer valor que eu tiver ali, independente de x igual a 1, 2, 3, 4, 5, 15 ou 1,7, aquela função sempre vai dar um número positivo, o seno dele vai ser possível de calcular sem problemas, e a gente vai ter sempre esta relação que vai dar 1. Por isso, letra A, ok? Na verdade, até se desse um número negativo, ele também ficaria seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, ok? Mas ressalto que ele vai ficar sempre positivo e por isso sempre vai dar para calcular tranquilamente. Fechou? Questão 16. O capitão Albuquerque está formando uma equipe de 6 pessoas para montar guarda no turno da noite. Para tal, ele tem à sua disposição 5 cabos e 8 soldados de segunda classe. O número de possibilidades que Albuquerque tem para arrumar... eu acho que esse arrumar aqui não precisava, né? Para definir a equipe, contendo pelo menos 3 cabos, é... Bom, eu quero formar uma equipe que tenha pelo menos 3 cabos. Então, eu posso colocar 3 cabos mais 3 soldados, 4 cabos mais 2 soldados, 5 cabos mais 1 soldado, e eu não posso botar 6 cabos, só 6 cabos, porque não tem, tá? Eu só tenho 5. Eu vou calcular qual a chance de cada uma dessas coisas acontecer e depois somar todas elas. Começando com esse aqui. De quantas formas eu posso selecionar 3 desses cabos, desses 5 cabos? Bom, se eu tenho 5 e eu vou selecionar 3, não faz diferença se eu selecionar esse ou esse. A ordem que eu selecionar esses 3 não diferencia. Logo, eu vou fazer uma combinação dos 5 cabos, dos quais eu seleciono 3. E isso se calcula como 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial vezes o 3 fatorial, tá? Isto aqui vai ficar
5 vezes 4 vezes o 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes o 3 fatorial, que eu deixei ali para poder cortar. Assim eu tenho 20 sobre 2, que dá 10. Ok. E os soldados? Bom, os soldados, eu vou ter uma combinação dos 8 soldados, dos quais eu quero escolher 3. Vai ficar 8 fatorial sobre 1 menos o outro, né? 8 menos 3, que dá 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Esse 8 fatorial eu vou expandir, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu vou cortar o 5 com os 5 fatoriais, e 3 vezes 2 dá 6. Então, eu também posso simplificar o 6 com esse 6 daqui de baixo. Assim, ficou só o 8 vezes 7, que dá 56. Sobre 1, que é o 56. E agora, apesar de eu ter colocado somar isso aqui, né? 3 cabos mais 3 soldados, a quantidade de formas que eu vou organizar isso aqui é a multiplicação daquele 10 com 56. Porque para cada trio desses, eu tenho 56 formas de selecionar os soldados. Para esse outro trio, outras 56. Agora, para esse trio, outras 56. Então, são 10 vezes aqueles 56, que dá 560 formas. Tá? O mesmo vai acontecer com esse aqui. Eu vou calcular combinação dos 5 cabos, dos quais eu seleciono 4. Assim, eu vou ficar com 5 fatorial sobre 1 fatorial vezes 4 fatorial. Que isso vai ficar 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, que eu vou simplificar e vai dar 5. E já para os soldados, eu vou ter uma combinação dos 8 soldados, dos quais eu escolho 2. Então, eu vou ter 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial. Espero que todo mundo lembre dessa fórmula de combinação, né? Mas é sempre 1 menos o outro, 8 menos 2, por isso 6 fatorial, e esse outro ali, por isso 2 fatorial de novo, tá? Não acredito que eu apaguei tudo, mas vamos lá. 3 cabos mais 3 soldados, 4 cabos mais 2 soldados, 5 cabos mais 1 soldado. Eu vou só lembrar que a gente tinha aqui 560, tá? E agora eu estava fazendo esse aqui, que era a combinação dos 5 tomados 3 a 3, aliás, 4 a 4, que já tinha dado 5. E agora a combinação dos soldados, que é a combinação dos 8, dos quais eu escolho 2. E eu estava na conta 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Bom, o 8 fatorial vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre o 6 fatorial vezes o 2 vezes 1. O 6 fatorial eu posso simplificar, e eu posso simplificar o 8 com o 2, que vai ficar 4. Então, 4 vezes 7, que dá 28. E aí eu tenho que multiplicar aquele 5 pelo 28, que dá 140 formas desse aqui. 4 cabos mais 2 soldados. E aí, bom que eu apaguei, porque agora eu tenho espaço para esse último. Combinação dos 5 cabos tomados 5 a 5, só tem uma forma de fazer isso, que seria usar os 5 cabos na guarda noturna ali. E para os soldados, é uma combinação dos 8 tomados 1 a 1. Então, eu tenho simplesmente 8 formas de resolver isso, que é escolher um dos 8 soldados. Multiplicando isso aqui, eu tenho 8 formas. Então, feito isso, eu tenho agora aqui somar todos esses valores. 560, 60 mais os 140 mais os 8, que isso dá 708 formas diferentes de eu organizar esse pessoal aí. Vamos recapitular. Eu tinha 5 cabos disponíveis e 8 soldados, e eu quero formar uma guarda com 6 pessoas, tendo pelo menos 3 cabos. Então, essa é uma combinação de 6 pessoas, esta é outra e esta é outra, tá? Não posso ter menos cabos, 2 ou 1 cabo só, e eu não tenho como ter 6 cabos, porque só tem 5 cabos disponíveis para formar essa guarda noturna. Ok? Para calcular cada um deles, eu usei combinação, sempre, combinações, porque não importa a ordem que eu selecionar esses soldados e esses cabos. E aí, para cada combinação de cabos,
eu tenho todas aquelas combinações soldado, por isso eu multiplico essas duas relações aqui. Fechou? Questão 17. Seja a função, esta função aqui, marque a alternativa no qual todos os pontos podem simultaneamente fazer parte do gráfico de f. Bom, essa é uma função definida em partes, tá? Se o x for par, a gente usa uma relação. Se o x for ímpar, a gente usa outra. No caso aqui, a gente tem as opções. O x vai ser 0, ou 1, ou 3, ou 2, ou 1, ou 3, ou 2. Então, eu vou fazer assim. Eu vou calcular o f de 0, f de 1, f de 2 e f de 3. Assim a gente pode conferir qual que é qual, tá? Detalhe. Para calcular o f do 0, deixa eu até em roxo aqui, e f de 2, eu vou usar esta relação. Então, aqui vai ficar 3 vezes o 0 menos 5. 3 vezes 0 é 0, menos 5 dá menos 5. E para o f de 2 vai ficar 3 vezes o 2 menos 5. 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. Tá. Isso significa que esse primeiro ponto é o 0 e menos 5. E esse outro é o 2 e 1. Eu tenho 0 e menos 5 aqui. 0 e menos 2 está errado. Eu tenho 2 e 1 aqui. O 2 e 2 está errado. Então, ou é a letra A ou a letra C. O desempate vai vir na próxima, calculando o f de 1 ou o f de 3, que por serem ímpares, eu vou usar a fórmula de baixo. No caso, esse aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. E aqui 3 ao quadrado menos 3. 3 ao quadrado é 9, 9 menos 3, 6. Então, esse primeiro ponto era o 1 com 0, ou o de baixo, que é o 3 com 6. O 1 com 0 está aqui, e o 3 com 6 está ali. Bom, por eliminação, nós temos que a alternativa correta é a letra A, porque o 1 não está com o menos 2 e o 3 não está com o 4. Tranquilo? Não é tão complexo. É só lembrar que a fórmula por partes tem uma regrinha para saber qual que a gente vai usar, tá? Ela pode ter, inclusive, mais do que duas leis ali. Pode ter 3, 4, 5, dizendo assim, quando for positivo é uma coisa, quando for de menos 3 a 0 é outra, quando for menor que menos 3 é outra. Pode acontecer também, tá? Questão 18. Um molde para chocolates a seguir. O molde para chocolates a seguir é utilizado para criar chocolates cilíndricos. Ok, a gente consegue ver o desenho do cilindro ali, né? Um confeiteiro decidiu derreter 8 desses cilindros de chocolate e utilizar todo o chocolate obtido para criar um cubo maciço de chocolate, cuja aresta mede aproximadamente tanto. Bom, vamos lá. O volume vai ser o mesmo, porque se eu vou pegar o chocolate todo, derreter e usar todo ele para fazer um cubo, então o volume de um e o volume do outro é o mesmo. É como se eu tivesse uma garrafa d'água cilíndrica e derramasse na garrafa cúbica. Só que vai ser com chocolate. Então eu preciso calcular o volume deles. No caso, ele já me deu a dica aqui para usar o π igual a 3. Como se calcula o volume de um cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, igual a um prisma. Só que no caso do cilindro, a área da base é a área de um círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, tá? Bom, eu estou vendo que as alternativas estão em centímetros e a figura está em milímetros. Eu vou converter tudo para centímetro, tá? 60 milímetros, 6 centímetros. 45 milímetros, 4,5 centímetros. Eu acho mais prático trabalhar, nesse caso aqui, com a unidade de medida dos centímetros. π é igual a 3, o raio é igual a 3 centímetros ao quadrado vezes a altura, que é 4,5. Talvez vocês estejam dizendo assim, professor, está errado, é 6, não é 3, o raio. Cuidado, o diâmetro, a distância de um lado até o outro, é 6. Mas o raio, que é a distância do centro até a borda, ela mede 3, tá bom? Então, está ali o raio, e no caso a altura, que é a distância assim, da base até o topo do cilindro, é 4,5.
Agora eu tenho que o meu volume é igual. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 é 27 vezes 4,5. Antes de eu calcular isso, só porque tem um número decimal ali, o 4,5, eu estou calculando o volume de um cilindro, certo? Só que ele disse que vai usar 8 desses. Então, eu já vou calcular assim, ó, o volume total de chocolate vai ser 8 vezes esse 27 vezes 4,5. Por que eu estou fazendo isso? Porque 8 vezes 4,5 vai fazer desaparecer aquele meu número decimal, o que facilita um pouco para mim, tá? Então, 8 vezes o 4,5 seria a mesma coisa que 4 vezes 9, e 4 vezes 9 é 36. Então, eu tenho 36 vezes o 27, tá? 36 vezes 27, eu não sei quanto é que dá decor, então eu vou calcular aqui, 36 vezes o 27. 7 vezes 6 é 42, 3 vezes 7 é 21, mais os 4 dá 25. Vamos pular uma casa, 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes 3 dá 6, mais aquele 1, 7, e aqui eu tenho 2, 7, 9. Então, o volume total é 972 centímetros cúbicos. E a pergunta é, quanto mede a aresta desse cubo? Tá, segura isso aí. A gente tem um cubo cuja aresta eu não sei, mas cujo volume eu sei que ele vai ser 972 centímetros cúbicos, tá? Bom, como se calcula o volume de um cubo? O volume do cubo também é a área da base vezes a altura. Vou focar no slide, não sei porque eu fico aparecendo, né? Vocês querem ver as contas. Tá, o volume é a área da base vezes a altura, só que a base é um quadrado. Então, vai ser calculado por uma aresta vezes a outra aresta do meu quadrado da base. Então, é aresta vezes aresta. E a altura também é aresta. Então, o volume do cubo é a aresta ao cubo. Olha que coincidência. E eu sei que o volume é 972 é igual a minha aresta ao cubo. Isso que está ao cubo vai passar como raiz. A raiz cúbica do 972 é igual a minha aresta. E aí eu vou aparecer de novo para comentar. Pessoal, a gente pode fatorar o 972, igual a gente fez com uma raiz quadrada numa outra questão, aí com um número grande. Mas, deem uma olhada. Eles estão me dando 4 alternativas. Se a aresta, aí eu vou fazer uma outra conta aqui. Se a aresta fosse 5, o volume ficaria 5 ao cubo, que isso dá 125. Então, não é 5, descarto essa. Se o volume fosse 10, aliás, se a aresta fosse 10, o volume ficaria 10 ao cubo, que isso dá 1000. É próximo, né? Acho que é essa. Se a aresta fosse 15, 15 ao cubo vai dar mais do que 1000, certo? Ah, mas eu não sei quanto é que dá. Também não sei. Mas vai dar mais que 1000. Vamos chutar que seja, vamos fazer assim, ó, maior que 2000. Será que vai dar maior que 2000? Vai, tá? Então, maior que 2000. Logo, com o 20 vai ficar maior ainda. Só que eu queria que o volume ficasse próximo dos 972. Logo, com certeza, não vai ser o 15 nem o 20. O meu volume vai ser 10. Aliás, minha aresta vai ser 10, para ficar com o volume próximo desse 972. Professor, está confuso. Eu queria que o volume desse 972 exato. Ele me pediu quanto é que mede a aresta aproximadamente. A raiz cúbica do 1000 é 10. A raiz cúbica do 972 vai ser 9, alguma coisa, próximo do 10, que é o que ele pediu. Tranquilo? Então, o mais próximo nesse caso vai ser o 10. Aliás, só para recapitular, eu calculei o volume de um cilindro, multipliquei por 8,
e aí eu obtive o volume total de chocolate. O volume total de chocolate equivale ao volume total de chocolate que vai ter neste cubo. E aí, com o volume total, eu pude calcular a aresta, tá certo? Ou pelo menos a aproximação da aresta. Questão 19. No triângulo ABC, os pontos D, E e F são respectivamente os pontos médios de AB, BC e CA. Calma aí que já começou a ficar meio confuso. Vamos desenhar esse triângulo aqui. Está aqui o meu triângulo A, B, C. Os pontos D, E e F são respectivamente, então, o D é respectivo ao ponto médio de AB. O D está bem aqui no meio. O E está no meio de BC. Aqui no meio do BC, eu tenho o ponto E. E o F no meio do CA. CA, eu tenho meu ponto F. E isto aqui gera um novo triângulo, que eu espero que vocês estejam vendo a semelhança desse triângulo roxo com o triângulo vermelho, que ele é uma redução do outro, eles são semelhantes, tá? E, na verdade, eu acabo tendo 4 triângulos iguais, porque esse triângulo é igual a esse triângulo, que é igual a esse triângulo, que é igual a esse aqui, só que é de cabeça para baixo, tá? Então, já são todos iguais. Vamos seguir. Os pontos P, Q e R são, respectivamente, os pontos médios de DE, EF e FD. Então, P está no meio do DE. P está aqui. O Q está no meio do E e do F. O Q está aqui. E o R está no meio do F e do D. Está aqui o meu R. E aqui eu criei um outro triângulo que é uma versão miniatura do grandão, tá? E do roxo também. A razão entre a área do triângulo ABC e PQR é igual a... Qual a razão entre a área grande e a areazinha pequena? Ou melhor, deixa eu fazer diferente essa nomenclatura só para não ficar tão parecido com a letra que eu já tenho ali, né? Área grande dividido pela área pequena, tá? Bom, a gente pode tentar calcular as proporções dos lados, afinal, se esse cara aqui é o x, aqui é x e aqui x também, então 2x para esse triângulo roxo, e aqui vai ficar 2x e 2x, então 4x do triângulo grandão. Assim tem uma proporção, uma relação entre os lados e tudo mais. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se a gente simplesmente conseguir observar que esse triângulo vermelho que sobrou aqui em cima, eu também corto ele como sendo os mesmos 4 triângulos que eu tenho dentro do roxo. Aqui eu também posso fazer a mesma coisa e eu tenho os mesmos 4. E aqui eu também posso fazer a mesma coisa e eu tenho os mesmos 4. Então, pensem que desse triângulozinho verde aí, eu tenho o equivalente. Desse triângulo verde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o próprio 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a área do pequeno, a área do grande, equivale a 16 áreas do pequenininho. Logo, esta razão, essa divisão vai dar 16. E acabou a questão, tá? Ah, professor, mas calma aí. E se eu não tivesse percebido isso? Tá. A gente podia ter considerado também assim, ó. Vamos ver se eu apago um pouco dessa bagunça toda que eu fiz. Lembram quando eu coloquei o tal do x ali para o lado? Vamos considerar esse cara aqui como sendo a base. Então, esse cara aqui, que seria do triângulo roxo, seria o dobro da base, certo? E esse grandão aqui seria o quádruplo da base. Então, sempre vai ser assim. O grandão é o quádruplo do pequenininho. A área do grande é... Ou melhor, a área do grande dividido pela área do pequeno. A área do grande vai ser
a base vezes a altura, grandes. E a do pequeno é a basezinha vezes a altura pequena também. Só que eu falei que a base grande equivale a 4 das bases pequenas. A altura grande também vai equivaler a 4 das alturas pequenas. Se eu cortar o B de cima com o B de baixo, o H de cima com o H de baixo, vai ficar só 4 vezes 4, que dá os 16, que é a minha razão. Então, se eu fizer a proporção entre os lados, eu acho a área, ou se eu só conseguir observar na figura, eu também defino que são 16 áreas pequenas. Fechou? Mesmo sem saber nenhum valor de lado nenhum, tá? Eu tenho as proporções das figuras. Questão 20 e última da nossa revisão. Considere a função tal que esta aqui é a minha função de segundo grau. Então, para que a função tenha raízes reais, é necessário que, para a gente descobrir as raízes de uma função de segundo grau, a gente iguala ela a zero, e a gente faz Bhaskara. Quando a gente faz Bhaskara, a gente calcula o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois a gente faz o x, que é menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Só que saber se ele vai ter raiz real ou não tem a ver com isso aqui, ó. Essa raiz quadrada. Que a gente sabe tirar a raiz quadrada de dos números que não são negativos. Aí fica um número real, uma raiz real. Se eu tiver ali que o delta deu menos 8, já não sei tirar a raiz. Isso é um número complexo, a raiz vai ser complexa. Então o detalhe é, eu preciso que o meu delta seja algo não negativo. Por que eu estou falando não negativo em vez de positivo? Porque ele pode dar zero. Zero não tem problema. Então o que eu preciso é que o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c seja algo maior ou igual a zero. O a eu sei que vale 1. O b é o próprio b e o c é o c. Só que tem um detalhe. Tem um menos b aqui, tá? Então, olha só. Na verdade, esse coeficiente é para ser o menos b ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o próprio c. Tem que ser maior ou igual a zero. Só que o fato do b estar negativo não interfere em nada, porque como ele está ao quadrado, menos b ao quadrado é a mesma coisa que b ao quadrado. E menos 4 vezes 1 vezes c dá menos 4c, maior ou igual a zero. Como vocês podem ver nas alternativas, o b está de um lado, o c está do outro. Se eu quiser isolar o b, eu vou só passar o 4c para o outro lado, eu vou ficar com b ao quadrado tem que ser maior ou igual a 4c, porque quando o 4c passar para o outro lado, ele fica positivo. E esta é a relação que eu busco. b ao quadrado maior ou igual a 4c. Pronto. Está resolvida a minha questão. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a revisão. Espero que vocês tenham aproveitado. Bons estudos para todos. Boa prova para quem for fazer logo, né? Quem está assistindo isso nas vésperas da prova. E até a próxima, gente.